TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, esse é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha, é a nossa queridíssima TV Princesa. Muito obrigado por sua audiência e isso é muito importante para todos nós. Hoje estamos recebendo aqui um convidado todo especial, Dr. Douglas Spoladori Domingues. Isso. Acertei o nome, Dr. Douglas? Dessa vez saiu certo. Médico oftalmologista que vem fazendo um trabalho muito interessante aqui na nossa cidade. Logo, logo nós vamos falar um pouco sobre isso, que é o Programa de Prevenção ao Glaucoma. Mas segura um pouquinho que eu gostaria que o Dr. Douglas mesmo se apresentasse. Como é que veio por essas paragens aqui, Dr. Douglas? Perfeito. Como é que foi sua trajetória aí? Bom, antes de mais nada, doutor Adilson, quero agradecer imensamente. Nós que agradecemos. O convite, né, seu gentil convite. Obrigado. E a estrutura toda da TV Princesa de nos receber para discutir um assunto tão importante, né, que é tão pouco conhecido do grande público. Então, é uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Então, eu sou natural de São Paulo, né, paulistano, e entre idas e vindas aí pelo mundo afora e tal, me formei na Universidade Federal do Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Certo, Niterói. Fiz o estágio, tudo, e comecei a atuar em São Paulo, onde eu fiquei por muitos anos. E, posteriormente, vim a tomar conhecimento desse projeto do glaucoma, que é a minha área, particularmente a minha área de interesse. Oftalmologista que cuida principalmente do glaucoma? A oftalmologia é a especialidade aparelhada para fazer o tratamento, tanto o diagnóstico como o acompanhamento e o tratamento da doença do glaucoma. É uma doença ocular, ela é especificamente dos olhos. Vamos falar um pouco sobre a prevenção de uma maneira geral da saúde dos olhos? O que a gente pode fazer? Olha lá, estou vendo o Preventino lá com seus olhos azuis ali, né? Pessoal, meu solinho. O que a gente faz no sentido da prevenção de uma maneira geral? O que para a gente cuidar bem dos olhos da gente, Dr. Douglas? Então, ficar de olho aberto é a primeira coisa, tem toda a razão, o Preventino. Na verdade, a gente pode dividir mais ou menos por faixas de idade os maiores riscos de incidência de cegueira ou de situações que possam causar cegueira. Por exemplo, logo na infância, bom, começando bem mesmo, é que as mamães façam o seu pré-natal, né? Teste do olhinho lá também, lógico, logo que né? nascer, mas muitas doenças que a mulher poderia ter detectado e tratado previamente à concepção, ou mesmo durante a gestação, evitariam complicações oculares para a criança que nasceu. Então começa bem cedo mesmo, desde lá na gestação. A mulher já pode começar. As crianças, via de regra, as principais causas de má visão ou de perda visual são relacionadas com acidentes, né? Muitas das vezes com acidentes domésticos, com as coisas mais triviais do dia a dia. Dr. Douglas, nós temos umas imagens aí, o senhor conseguiria descrever mais ou menos como é que é a anatomia do olho, eu vou voltando um pouquinho antes da prevenção, como é que é a anatomia do olho, o globo ocular, qual que é o sistema, em poucas palavras, assim, enquanto é exposta essas imagens aí? Perfeito. Que o senhor gentilmente nos cedeu. Não, perfeitamente. O olho humano, ele funciona basicamente como uma máquina fotográfica. É muito simples. A luz entra pelo diafragma, pelo mecanismo da lente, impressiona o filme e se cria a foto. No olho humano, a luz vai atravessar as lentes naturais que o olho tem, vai impressionar um tecido nervoso especializado intraocular chamado de retina, onde essa imagem vai ser formada, e essa imagem formada na retina
absorvendo a luz que vem do ambiente, vai ser emitida para o cérebro, de maneiras que ele possa analisar essa informação e tirar para nós proveito daquela informação visual. Como se fosse uma câmera, então. Exatamente, olho, né? Basicamente o mecanismo é esse. E ele é feito da córnea? Sim, a composição básica do globo é esse. A parte vindo da frente para o fundo, né? Aqui fora, externamente, a gente tem uma estrutura transparente que recobre a parte colorida dos olhos. Olhando de frente, muitas vezes a gente não percebe. Mas se olhar assim de perfil, de lado, numa pessoa, a gente, como se fosse uma gota d'água, aparece. Essa é a córnea. É uma lente natural que é totalmente transparente. Atrás dela tem a parte colorida, que é a íris, que é um diafragma que pode abrir e fechar. Quem abre e fecha, aquela pintinha pretinha que tem no meio da íris, muita gente acha que aquilo é uma pinta, né? Na verdade não é, é um buraquinho. Tá? A menina dos olhos é, na verdade, um orifício por onde passa a luz para ir formar a visão. Atrás desse sistema tem o cristalino, que é a lente interna do globo ocular, é onde se forma a catarata. A doença da catarata é a degeneração dessa estrutura. E pensando no olho como uma bola, tem essa parte na frente, lá no fundo, recobrindo o fundo do tecido do globo ocular, está a retina, que é esse tecido nervoso, neurosensível, que consegue captar a luz e transformar a energia luminosa num impulso nervoso. O nosso cérebro não entende luz, ele entende estímulos elétricos. Quem faz a decodificação de luz para estímulo nervoso, estímulo elétrico, é o tecido da retina. Incrível! Gostou, Preventino? Aprendeu como é que é sobre a anatomia aí do globo ocular, né? Agora eu É já muito sei interessante, tudo. né? Eu acho que encanta esse tema e esse assunto, né? Porque depende, essas imagens são formadas lá no nosso cérebro através do nervo óptico, né? Exatamente. E essa câmera que existe, que é o globo ocular, que a gente estava falando como é que a gente faz para cuidar bem deles. E falávamos que desde a infância, desde o útero, a mamãe gestante, deveria estar se cuidando. O senhor poderia continuar comentando sobre isso, doutor Douglas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um tema bem oportuno, né? Porque durante o dia a dia, os afazeres triviais da nossa vida, é muito comum as mães, os pais, os guardadores, cuidadores das crianças, a gente não pode ficar com o olho em cima da criança o dia inteiro, ninguém consegue fazer isso. Então é muito importante a gente adotar rotinas afastando do alcance deles objetos pontiagudos, cortantes, faca, chaves de fenda. O vovô está fazendo um serviço lá, o papai está consertando a bicicleta. Ele perdeu a atenção um minuto, o menino começa a mexer com a chave de fenda, alguma coisa assim. São os acidentes, né? É onde acontece. Produtos de limpeza, produtos cáusticos, né, químicos, que possam causar queimaduras alcalinas ou ácidas, são muito frequentes. Então, nessa faixa de idade, principalmente evitar expor a criança a esse tipo de coisa. Já na faixa de idade de adulto e jovem, né? Doutor Douglas, o senhor vai falar sobre a prevenção sobre adultos e jovens? Então eu vou chamar um breve intervalo comercial e logo não saiam daí que ele vai continuar falando sobre isso, prevenção de doenças ou de como cuidar bem dos olhos. Nós voltamos já, né, Preventino? Já, já! Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você tem até 4 de maio pra resolver a situação, tirar o título novo ou transferir de seção. Atualize e tire o título agora, não deixe pra última hora.
Seu voto é sua voz nesse ano eleitoral. 4 de maio é o prazo final. Vá ao cartório eleitoral até 4 de maio ou acesse o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde, hoje recebendo a visita do Dr. Douglas Spoladori Domingues, oftalmologista, e estamos falando sobre a saúde dos olhos aí. Falávamos sobre a prevenção nas crianças, principalmente cuidado com as crianças com os acidentes químicos, físicos, acidentes de uma maneira geral. Perfeito. E agora vamos falar sobre a saúde dos olhos no adulto, não é isso, Dr. Douglas? Perfeito, porque muda o perfil das incidências de acidentes ou de causas de cegueira, né? No adulto jovem hoje, infelizmente no Brasil, nós todos conhecemos essa triste realidade, os acidentes de trânsito no Brasil estão em níveis epidêmicos, né? Uma coisa assim que... Realmente, muito triste. Muito triste, muito mesmo. Aliado ao ímpeto, à ousadia natural do jovem e tudo, muitas vezes não adotando as prevenções devidas para uso de motocicletas ou mesmo condução de veículo, de automóvel, tudo, esses acidentes... Mas é imprudência mesmo, né? Em base a isso. Seja como for, essa é a maior incidência de causa de cegueira hoje nos adultos jovens. Já nos adultos indo para a meia-idade, acidentes de trabalho. Essa é uma área que a medicina tem prestado bastante, particularmente a medicina preventiva, evoluiu bastante nas relações de prevenção no trabalho, né, da prevenção nas atividades trabalhistas, porque há muitos anos muitas coisas eram conhecidas como nocivas, mas hoje a legislação já é muito bem feitinha, as empresas se adequaram, existe uma realidade melhor nesse sentido. E conforme a idade vai aumentando, aí já começam a vir as doenças degenerativas, As moléstias mais comuns que levam as pessoas ao consultório é questão dos distúrbios visuais, miopia. Refração. Quais são as mais comuns? Sim. Refração. Quais são as mais comuns? São as mais... O que mais motiva a consulta é a falta da correção. A imagem é formada lá na retina, ela vai para o cérebro, como na máquina fotográfica, mas está fora de foco. A gente imagina se a gente vai tirar a foto e não ajustou o foco da máquina corretamente. Fica tudo embaçado. Fica tudo embaçado, a gente não consegue discernir muitas vezes a imagem. Quanto mais desfocado, mais pior vai ser a formação dessa imagem. Na consulta, as principais modalidades são a miopia, que a pessoa tem dificuldade de enxergar longe. Focalizar de longe. A hipermetropia, que já é principalmente mais para perto, e o astigmatismo, que na verdade o astigmatismo ele atrapalha tanto uma coisa quanto outra. Ele não é tão incisivo quanto os outros, mas ele acaba forçando muito a visão. Então o que a gente faz? Calcula o valor da lente que deveria estar corrigindo, você repõe o foco que estava faltando e a pessoa passa a ter uma visão normal. Então, além dos distúrbios de refração, as outras moléstias que são mais comuns... sim, já indo mais para a meia-idade, são, em geral, degenerações do próprio olho, como o glaucoma, que acaba surgindo depois da meia-idade. Que é o nosso tema hoje, que vamos estar falando sobre esse programa de tratamento prevenção ao glaucoma. Perfeito. As cataratas, que a catarata é a maior causa de cegueira A catarata é o espessamento... O cristalino, que é a lente que fica por trás da menina dos olhos, a gente não consegue observar ele a olho nu, precisa de equipamento para fazer. No modelo que foi apresentado, dá para discernir o cristalino. Essa lente que é interna, que é totalmente transparente, por isso que os anatomistas antigos deram o nome de cristalino, como água cristalina. E, aliás, muitas vezes em cirurgia experimental, quando você tira um cristalino de olho de animal e põe numa cubinha com soro, você tira o olho e você não vê mais ele, você tem que balançar para procurar a sombrinha dele embaixo para discernir. Essa estrutura que é totalmente transparente vai se tornando opaca.
como se a gente respirasse próximo de um vidro e fosse embaçando cada vez mais. Esse embaçamento, aquele clareamento, impede o foco da imagem. Então, a catarata é uma das muito comuns e o glaucoma, que esse é o nosso grande tema, que eu gostaria que já o senhor iniciasse. Que é esse programa de prevenção ao glaucoma que está sendo realizado em nossa cidade, doutor Douglas? Perfeito. O glaucoma, contrariamente a muitas outras patologias, né? Primeiro, o que é o glaucoma? Então, o glaucoma acontece por um descontrole na pressão interna dos nossos olhos. Dentro dos nossos olhos existe um líquido chamado humor aquoso que vai banhar e nutrir as estruturas internas. Depois de percorrer essas estruturas, ele é drenado por canais internos e retorna para o sistema venoso, formando um ciclo contínuo que deve ficar em equilíbrio entre a produção e o escoamento. Fica expandindo, então. Exato. O que entra tem que sair na mesma medida, porque o olho é uma câmara fechada, ele não tem para onde esvaziar o excesso. Se você tiver um problema na drenagem, ou seja, você produz na mesma quantidade, mas não tem escoamento suficiente, começa a sobrar líquido dentro do olho. Esse líquido vai começando a aumentar a pressão interna. Que é o glaucoma. E essa pressão exercida no nervo óptico vai causar uma lesão progressiva. Esse é o glaucoma. Acomete mais que pessoas? Que grupo de pessoas que ela compromete mais? O glaucoma tem grupos de risco bem definidos já hoje, né? A incidência do glaucoma aumenta naturalmente com a idade. Isso é um fator estatístico. Inexorável. Então, inexorável. Os trabalhos são muito claros, todas as leituras que se fez, todas as interpretações levaram à mesma conclusão. As metodologias mudaram, o resultado é o mesmo. A partir dos 60 anos de idade, ele passa a ter uma incidência muito alta. 60 anos. 60 anos é mais, mas a prevenção deve ser feita hoje. Pelo Ministério da Saúde, a gente deve começar a prevenção aos 40 anos em diante. 40 anos em diante. 40 anos em diante já é considerado grupo. A idade é a metade da vida para frente, mais ou menos. Por aí, né? exatamente. Que é onde começam realmente a aumentar a incidência das doenças degenerativas, né, como um todo. Então, pessoas com 40 anos ou mais, particularmente acima de 60 mais ainda, os indivíduos da raça negra. O indivíduo da raça negra, eles têm esse escoamento que eu estava falando, que é insuficiente, por um errozinho anatômico, geneticamente transmitido, essas pessoas têm uma suscetibilidade maior, eles estão mais vulneráveis a esse tipo de mecanismo. Então, em certas faixas etárias, a incidência de glaucoma chega a ser 15 vezes maior em negros do que em outros grupos étnicos. Pacientes portadores de diabetes, hipertensão arterial, os pacientes que tenham antecedentes familiares, esse também é um grande fator de risco. O glaucoma é uma doença, na maioria das metida por genética. Geneticamente. Defeito de fabricação. Já vem com defeito de fabricação, a pessoa já vem com aquela predisposição para fazer o glaucoma. Eu vou interrompê-lo mais uma vez e nós vamos continuar falando sobre o programa de prevenção ao glaucoma. Não saia daí, temos coisas interessantes para ouvir o Dr. Douglas nos ensinando. Não saia daí, nós voltamos já já. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra! Vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10. Zika 0!
Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde, hoje recebendo a visita do Dr. Douglas Spoladori. Estamos falando sobre o programa de prevenção ao glaucoma, que é uma doença dos olhos, que o senhor já ia explicando. Quais são os sintomas do glaucoma, Dr. Douglas? Então, doutor, infelizmente esse é um dos grandes problemas. O glaucoma é uma doença muito traiçoeira. Tá? Silenciosa, essa é a palavra nada, perfeita. Né? Se não buscar a prevenção, se não buscar ajuda, se não fazer os exames, é difícil, né? Vai ser tarde. O americano chama Preventino, acertou na colocação, porque o americano chama o glaucoma de cegueira silenciosa. Cegueira silenciosa. É assim que os colegas se referem. Então, a pessoa que não buscar, ele não dá sinais e sintomas. Tem que procurar o oftalmologista, mais de 85% das vezes. E como é que é feito o diagnóstico? Existe uma série de exames. Só queria acrescentar uma coisinha, doutora. Lembrar também que o glaucoma, a lesão que ele causar é de natureza irreversível. Não tem jeito mais. Ou seja, o problema, então, é melhor prevenir do que remediar, porque não tem remédio. Não, você pode estancar a perda visual. Nós podemos bloquear, interromper, mas reverter... São os usos dos colírios. Os colírios. Os colírios, existem vários colírios aí no mercado para ajudar a reduzir essa pressão dentro dos olhos. Perfeitamente. Basicamente, esse é o tratamento. Então, lembrar isso muito claramente para as pessoas. Ele é imperceptível e é irreversível as suas lesões. Por isso, quanto mais cedo a pessoa perceber e tratar, você interrompe a progressão, a pessoa vai se manter com uma visão melhor para o fim da vida. As pessoas, nós estamos realizando hoje uma... Isso aí, aquelas pessoas que estão nos assistindo, o que elas devem fazer, então, aqui na nossa região, para prevenir o glaucoma, doutor? Perfeito. Nós estamos realizando o protocolo do Ministério da Saúde completo para prevenção e triagem dos pacientes que sejam portadores de glaucoma. Esse programa é muito interessante porque ele não tem custo para a população nenhum. Opa, isso é bom, hein, Preventivo? Isso é tudo pelo SUS. De graça até colírio no nem fala. E é oportuno porque o momento brasileiro exige, o povo está precisando de alternativas, né? Então, se você que está nos ouvindo faz parte de algum desses grupos de risco, ou se você está percebendo que está tendo alguma coisa que você não compreende bem, a visão não esteja funcionando adequadamente, você deve procurar a sua unidade básica de saúde ou o posto de saúde mais próximo da sua casa e pedir para participar do programa do glaucoma, programa de prevenção do glaucoma. Isso vai ser agendado, esse agendamento é feito online, todas as unidades da rede estão integradas. É o pessoal lá da enfermagem, aquele pessoal que faz a primeira recepção, que faz a marcação, exatamente, que está funcionando lá na Policlínica Central. O atendimento é na Policlínica Central. Então, que horas, doutor? Nós atendemos nos 2 períodos, a partir das 8 da manhã. Geralmente o pessoal da enfermagem chega até mais cedo, né? Porque já vão preparando os pacientes e tudo. E funcionamos todos os dias nos 2 períodos, exceto, claro, nos feriados, nos pontos facultativos. E atende muita gente, doutor Douglas? Qual que é a média de atendimentos aí? Que o senhor está tendo demanda crescente, está faltando, está precisando de maior número de vagas? Na verdade, rapaz, a gente espera que com essas ações divulgando o projeto, isso até aumente. Porque até então ninguém conhecia que existia esse programa do glaucoma, né, doutor Douglas? Infelizmente não. E as consequências nefastas da doença. Mas é muito simples para participar. Os documentos que são necessários são xerocópias, né, xerox, do RG, do CPF, o comprovante de residência e do cartão nacional do SUS. O governo, ele banca tudo, mas ele quer saber direitinho o que é que está sendo feito. Inclusive... Tem que prestar contas, né? Claro, é o correto. E eles até mandam cartas, a gente até pede aqui, sua licença para pedir esse favor, quem receber as cartinhas do Ministério da Saúde é pré-selada, não tem despesa, responda, para eles saberem que nós estamos levando o trabalho a sério. Também, né? Exato, para poder garantir que isso continue direitinho.
Que ótimo. Esse programa, então, existente aqui na nossa cidade, está na Policlínica Central, grupo de oftalmologistas que estão com seus aparelhos lá, fez o diagnóstico, e aí? Dali, como continua essa logística, doutor Douglas? O paciente que vai ser submetido a vários exames, a triagem é completa, inclusive exames computadorizados, são feitos na hora. Imagino que vocês façam outros diagnósticos que não seja o glaucoma e dá o destino, dá um encaminhamento para as pessoas, né? Que eu digo, a pessoa não previne só um determinado órgão, a gente tem que prevenir de uma forma sistêmica, né, geral. Perfeito, perfeito. Essa abordagem, eu acho que é a que mais define a coisa. Como a gente vai estar examinando, inclusive com dilatação, o fundo do olho, todas as estruturas, quando o paciente não tem glaucoma, mas tem alguma outra forma de doença, a gente encaminha isso, a Secretaria de Saúde está catalogando esses casos e vai dar sequência nesses atendimentos. Os casos da retina, os casos da catarata, das refrações, que são as medidas de grau e tal. Mas no caso de o paciente ser glaucomatoso, a gente fez o diagnóstico, ele também, sem qualquer custo, os exames estão incluídos. Tem os remédios também lá? Os medicamentos. Dr. Douglas. Exatamente. É distribuído? Ele recebe na hora colírios numa quantidade, né, suficiente para 3 meses de tratamento. Seja um só, 2, as associações, o que ele precisar. Dentro de 3 meses, ele vai estar sendo agendado como um retorno, a gente vai reavaliar se deu certo, se funcionou, se a pressão controlou. Mede a pressão, monitora a pressão dos olhos, igual se monitora a pressão arterial. E o nervo óptico, as lesões do nervo. A gente acompanha aquilo para e passo. Porque o principal problema do glaucoma, então, é a lesão do nervo da condução que vai levar para o cérebro. É exatamente isso, é isso mesmo. Se o nervo morrendo, não há hoje tecnologia capaz de reverter esse quadro. Olha aí, a importância da prevenção é para prevenir a lesão do nervo óptico, para prevenir para que ele não morra. Exatamente. Porque se morrer, a pessoa vai desenvolver a cegueira. Irreversível. Né? De forma irreversível. Infelizmente. Tá certo, doutor Douglas. Para nós foi um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, o Momento da Saúde. Suas informações foram extremamente preciosas para todos nós. E eu gostaria de deixar esses segundos finais para suas considerações. Não, olha, eu só posso agradecer a oportunidade. Peço a vocês que nos assistiram, conversem sobre o glaucoma com seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, seus familiares. Passem a informação à frente. Muitos brasileiros estão ficando cegos sem perceber, sem saber. As pessoas não se dão conta disso. E nós temos como reverter esse quadro. A nossa pretensão é mudar o perfil da cegueira no sul de Minas pelo glaucoma. Isso é possível e a população pode muito nos ajudar. Eu peço a ajuda de todos para divulgar esses fatos, para que a gente possa fazer a prevenção em tempo. Nós aqui agradecemos, Dr. Douglas. Todas essas informações foram muito preciosas para aqueles que estão nos assistindo e nós é que somos agradecidos por sua participação no programa nosso Momento da Saúde e aguardamos a todos vocês na próxima semana. Até lá, né, Preventino? Obrigado, Dr. Douglas. Até mais, gente. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Esse é o Vinícius.
Ele corre quilômetros nos treinos, mas para votar, andará poucos metros. Felipe treina pesado, passa horas na piscina. Já na urna, apenas alguns segundos. Natália supera muitos obstáculos todos os dias, menos no dia de votar. Pessoas com deficiência têm tratamento especial na hora de votar. Basta solicitarem um cartório eleitoral até dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se no justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado.